A paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez damos graças a Deus por estarmos juntos para estudar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E desta vez estaremos estudando a lição de número 13, do dia 28 de junho de 2020. É a nossa última lição do trimestre. Tivemos uma longa caminhada nessas 13 lições, aprendemos muitas coisas, né? E hoje não será diferente. Temos pela frente uma grande lição que tem como assunto a batalha espiritual e as armas do crente. Nosso textuário que se encontra em Efésios, no capítulo 6, verso 11, você pode acompanhar na sua revista ou na sua Bíblia. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Nossa leitura bíblica em classe, justamente no livro de Efésios, nós vamos ler do capítulo 6, do verso 10 ao 20. Nos acompanhe. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Verso 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Nós temos um objetivo nessa lição para atingir, que é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Você já deve ter percebido aí que essa lição vem abordar muito essa questão do campo espiritual. E quando nós falamos de campo espiritual, para alguns há o desconhecimento desse assunto. O autor começa a lição dizendo assim, eu gostaria de ler com vocês: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos nessa presente lição. Observe aí o autor também fazendo esta introdução, comentando sobre batalha, sobre a necessidade de estar preparado, e vai ser inevitável realmente a gente acompanhar esta lição e fazermos algumas comparações um pouco com a vida militar. Falar de guerra, falar de soldado, falar de armadura, tem tudo a ver com as indumentárias
de um exército, de um soldado, ou um soldado pelo menos preparado para uma guerra. Nós vamos entender nesta lição que guerra é essa que o apóstolo vem convocando a igreja. Olha só, isso não é uma convocação unitária, unilateral, não é de uma pessoa, mas de um grupo. Qual é esse grupo que o autor está citando aqui? É justamente o trabalho, a grande luta aqui nesta terra que a igreja enfrenta e vai continuar enfrentando até o arrebatamento da mesma, até o momento que Jesus chamar a sua noiva para a glória. E nós vamos entrar agora em 3 aspectos interessantes nisso. Nós vamos falar dessas preparações que são importantíssimas aí. Primeiro tópico é o preparo espiritual do crente para a batalha. Veja bem, precisamos estar preparados, assim como o bom soldado precisa estar preparado para enfrentar uma guerra. O soldado ele não consegue saber, até que o seu comandante passe a informação, quando será que ele vai participar de uma guerra, onde será esta guerra. Então, da mesma maneira, a palavra do Senhor, ela nos mostra que precisamos estar previamente preparados. Nós não podemos deixar para nos preparar na hora em que vamos participar, em que teremos de frente, estaremos de frente num campo de batalha contra o nosso inimigo, contra o inimigo do Senhor, contra o inimigo da igreja. Precisamos previamente nos preparar para que quando houver aquela convocação à guerra, e posso adiantar, posso antecipar, pelo que vemos e temos acompanhado a história da igreja, que estamos no meio desta guerra sim, mas o Senhor está regimentando novos soldados, aqueles que têm adentrado o caminho da salvação pela graça, já se preparando para também participar desta guerra. Vamos ver o que ele fala nesse primeiro item do primeiro tópico, sobre fortalecimento no poder do Senhor. Como podemos nos fortalecer? O soldado, de antemão, ele quer saber logo que arma ele vai ter de punho, que arma ele vai adotar, que arma ele vai ter para lutar. Nós, como igreja, não temos esse olhar. A arma não é arma física, não é um revólver, uma metralhadora, não. A nossa arma, na realidade, ela tem 66 calibres. É a Bíblia, a palavra de Deus, que nós vamos explorar essa questão também aqui na lição. Então, veja bem, dentro do fortalecimento, dentro daquele exercício de prática, antes de ir ao campo, antes de ir à guerra, nós temos a seguinte recomendação da palavra de Deus: renovação de mente. Olha como é importante. Aqui há um conselho do apóstolo que antes que você adentre o campo de batalha, é necessário que a sua mente, que a nossa mente, ela seja uma mente sã. Não pode ter uma mente doentia. Por quê? Se a mente for doente, se a mente não for sã, esse olhar do soldado será justamente para a carne, contra as pessoas. E nós sabemos que a nossa batalha, como a Bíblia nos esclarece, ela é uma batalha espiritual. Então, com a mente sã, com a mente cheia da presença de Deus, nós teremos uma clara observância de quem realmente é o nosso inimigo. Segundo conselho para o fortalecimento, para esse momento de preparação antes de ir à batalha, é ter uma vida em santidade. Por que o apóstolo fala dessa questão da santidade? Porque dentro de uma vida em santidade, o cristão, ele com certeza está vigilante. Junto com a vida em santidade, vem 2 aspectos importantes. Um é a vigilância, e segundo, ele sabe fugir do pecado. Então, quem está vigilante, quem está atento ao que está acontecendo ao seu redor, as armadilhas que estão sendo colocadas diante de si, consegue, com a sua mente sã, fugir dessa cilada do pecado. É aí que está uma das armadilhas mais sagazes de Satanás: fazer com que as pessoas caiam na armadilha do pecado,
que as pessoas não consigam enxergar aonde estão essas armadilhas, mas com uma mente sã e com constante vigilância, esse soldado certamente conseguirá fugir dessa armadilha do pecado. Terceira característica adotada e aconselhada pelo apóstolo para conseguirmos estar fortalecidos no Senhor é estar cheio do Espírito de Deus. O que significa estar cheio do Espírito de Deus? É andar com Deus, é andar na presença de Deus. Quem anda na presença de Deus detém e contém em si a verdade. Tudo que ele vai tratar, tudo que ele vai falar, como ele vai se posicionar, tudo que ele vai falar acerca da palavra de Deus, não fugirá da verdade. E nós sabemos, nós consideramos um dos best-sellers dessa explicação, lá o livro de João, quando fala do Logos, do princípio, a palavra que já o era, né? Então, a verdade, ela tem que andar junto do soldado de Cristo. E nisso nós conhecemos aquela pessoa que buscou, o soldado que buscou se preparar antecipadamente nesse campo do Espírito, da presença do Espírito de Deus. É porque tudo que ele aborda, tudo que ele fala, tudo que ele tenta mostrar é simplesmente a verdade da palavra. Segundo item apontado neste tópico é a vigilância em toda a oração e súplica, importantíssimo, imprescindível na vida do cristão que busca se preparar na presença de Deus. Esses dois aspectos, é uma vida de oração e justamente saber levar esta oração no campo da súplica, e nós vamos já entender o que significa isso. Aqui o autor, ele comenta dizendo assim: Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Quando ele fala permeada da prática da oração, não quer dizer que esta pessoa, que este cristão, que este soldado vai passar 24 horas do dia orando, se trancando num quarto, num aposento e ali só orando. Nós sabemos que a vida não nos permite viver desta forma, 24 horas. Oxalá pudéssemos viver assim, porque é gostoso estar em oração, conversando com o Senhor, conversando com o Espírito Santo de Deus, é gostoso estar na presença do Pai, né? Mas não dá, temos que trabalhar, temos as nossas atividades no lar, temos que tomar conta dos nossos filhos, temos muitas atividades. Mas quando ele fala de a nossa vida estar permeada, significa dizer que nós faremos todas as coisas na vida secular, das responsabilidades que temos, mas nada disso deve nos tirar aquele momento de oração na presença de Deus. Ou seja, temos que reservar este tempo de oração. É um momento de preparação. Se você está numa guerra, se você está num campo de batalha, se você quer resistir ao inimigo, se você quer ir de contra as injustiças, de contra tudo que é maléfico para a humanidade, você precisa estar nesta preparação, que é o momento da oração. E ele aconselha também que esta oração deve permear esse campo da súplica. Qual a diferença de uma oração simples para uma oração com súplica? A oração simples é aquela que nós fazemos diariamente, todos os dias. Pedimos pelos nossos, pedimos que o Senhor abençoe a igreja, pedimos que o Senhor salve os nossos parentes, salve os nossos vizinhos, apresentamos os nossos políticos, o nosso presidente nas nossas orações, é a nossa oração do dia a dia. Agora, uma oração com súplica, ela é diferenciada. Sabe por quê? A oração com súplica, ela vai nos levar para a contrição. A oração com súplica é aquela oração feita com maior ênfase, com quebrantamento, é aquela oração que te leva para as lágrimas, te leva para o choro, porque o nosso coração, a nossa alma se quebra diante do Pai, se quebra diante de Deus, demonstrando a Ele a nossa completa carência e necessidade da sua presença, da sua graça, do seu poder.
Então nós nos quebrantamos naquele momento. E é uma oração especial em que Deus, Ele com certeza do seu trono olha, chama atenção, move a mão de Deus em prol daquele que suplica, que clama com ênfase na presença dele. É uma oração que devemos aprender a explorar, devemos aprender, sim, como cristão, para nos prepararmos melhor. Ele completa dizendo assim: não é possível entrar em combate, preste atenção bem nisso aqui, é o autor comentando, não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Muitos crentes negligenciam essa arma de poder, poderosa arma, a arma da oração. O mundo lá fora não entende. O mundo lá fora acha que nós cristãos somos violentos, tem apontado inclusive a culpa pela violência na face da terra aos cristãos. Isso não é verdade, isso é um engano de Satanás. Nós vamos ver lá na frente, quando nós iremos comentar sobre as armas que Satanás adota. Assim como a Bíblia nos orienta nas armas que nós devemos nos apossar, Satanás também tem as suas armas e tenta induzir as pessoas a usar de suas armas, e nós vamos ver como essas armas também têm sido eficazes na humanidade. Vamos para o segundo tópico. No segundo tópico, ele fala sobre a necessidade de conhecermos o campo da batalha espiritual. Entenda, passamos e estamos, porque isso aí é uma preparação constante, estamos nesta preparação espiritual, nos fortalecendo no Senhor. Acabamos de ver os 3 aspectos de fortalecimento, incluindo a oração e oração com súplica. Agora nós vamos ver essa questão de conhecer um pouco esse campo espiritual. Quando fala de campo espiritual, para alguns é difícil compreender. Acha que o campo é esse campo terreno, é esse campo onde nós caminhamos, é o dia a dia. É por isso que nós vemos muitos cristãos até tentando levar o caminho da graça, da salvação para a humanidade de uma maneira errada, de uma maneira até agressiva aos ouvidos daquele que não conhece a salvação. E muitos têm se distanciado do caminho da salvação por causa dessa falta de coerência, a falta de conhecimento na vida desse soldado, desse cristão. Vamos lá então, nesse segundo aspecto que fala da necessidade de conhecermos esse campo da batalha espiritual, ele comenta no primeiro item as astutas ciladas do diabo. Olha aqui, aquilo que eu falei ainda há pouco. Ele diz assim: a expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomando de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Lamentavelmente, em alguns lugares, até em algumas igrejas, algumas famílias, nós temos visto isso acontecer. Satanás não está nessa guerra para brincar. Ele não está nessa guerra para brincar, ele está, como nos relata a Bíblia, para destruir o povo de Deus, para destruir os planos de Deus à humanidade. Ele pensou que tivesse conseguido a vitória no momento da morte de Cristo no Calvário, mas aquilo lá na realidade foi um brado de vitória do povo de Deus, conseguido através do nosso Senhor Jesus Cristo. E quais são essas armas que Satanás usa para confundir as pessoas? Eu vou ler aqui, porque é um tópico bem interessante, é necessário a gente conhecer. Essas aqui são apenas algumas delas. E aí serve para a gente observar, analisar se de repente estamos caídos ou presos numa dessas armadilhas. Primeiro, confundir a mentira com a verdade. É aquele perigo que nós vemos
nas lições anteriores do nosso comportamento diante a uma humanidade perdida. Não adianta você ter um comportamento exemplar dentro de uma igreja ou no meio da sua comunidade cristã, e no final você demonstrar ser uma pessoa completamente diferente. Então, a primeira. A segunda, deturpar as Sagradas Escrituras. Terceiro, dissimular e induzir a dissimulação. Quarta, fazer falsos sinais, como algumas pessoas têm seguido aí, algumas religiões, doutrinas, achando que através dela estão usufruindo dos milagres, mas são falsos milagres, são para enganar a humanidade. Só quem pode realizar esses milagres verdadeiros, de acordo com a palavra de Deus, é Cristo, é o poder de Deus. 6. Semear incredulidade, e isso tem brotado no meio de comunidades cristãs. Promover ideologias anticristãs, pensamentos, filosofias que vão de encontro à palavra de Deus. E nós vemos nos dias atuais, e até entendemos porque a Bíblia nos fala da apostasia nos últimos dias, mas nós vemos grupos envolvidos nessas ideologias anticristãs crescendo cada dia mais. Temos ainda o conflito contra o reino das trevas, que é o segundo item deste tópico. Eu quero aqui fazer uma pausa para ler um versículo da palavra de Deus. Você pode nos acompanhar em João, no capítulo 15, no verso 7, que está escrito assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha que maravilhosa passagem, mas há uma condição quando nós lemos isso. Nós estamos no campo de batalha, nós estamos lutando contra o mal, nós estamos nos preparando no Senhor, nós estamos buscando cada vez mais aperfeiçoar nossas ferramentas para essa batalha espiritual, mas é necessário aqui uma coisa. Olha aqui que o Senhor fala: se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Significa o quê? Qual é o nosso principal pedido, amada igreja, meus irmãos queridos? Parem com esta coisa de você estar preocupado só em pedir coisa para si. Não é mais tempo de você estar pedindo prosperidade, porque o campo de batalha que nós vivemos hoje, aonde a igreja se encontra hoje, é o último momento da batalha nessa terra. Nós vemos os sinais prontos, estão alertando a humanidade de que um povo será tirado dessa terra, e esse povo chama-se Igreja do Senhor. A nossa verdadeira prosperidade não é aqui na terra, é no céu. Pare com esse negócio de ir em busca, de estar ouvindo pregações e de estar dando espaço para doutrinas de prosperidade, porque isso não vai levar a canto nenhum. Nós estamos numa briga muito severa contra o reino do mal, contra o reino das trevas. Nós devemos pedir sim ao Senhor que nos prepare, que nos dê graça, que nos dê força, que nos dê poder e que nós saibamos usar essas ferramentas contra as hostes do mal, contra o reino das trevas. Vamos entrar agora nesse terceiro tópico que o autor ele faz a menção, e é muito importante, porque nos dá justamente essa menção das armas que nós podemos lutar, que nós podemos contar para lutar. Observe uma coisa, o autor comentou aqui, eu não vou ler porque não dá tempo, mas o autor comentou que nós, em nós mesmos, não temos forças para resistir nem lutar contra o mal. Entenda isso, não saia para afrontar no campo de batalha um gigante que você não pode vencer. Nós não podemos mesmo, porque nós vivemos nesta terra numa completa dependência do Pai, numa completa dependência de Deus, e viveremos na nossa eternidade, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor, e nós dependemos dEle para isso. Não é porque Satanás representa o reino do mal, que ele não tem poder em si. Ele perdeu a sua glória, nós sabemos pela Bíblia, mas
ainda há em Satanás, em todo o seu principado, forças do mal que nós, meros humanos, né, que caímos em pecado, não podemos vencer. Então precisamos aprender a usar dessas armas. Na revista, você pode acompanhar, tem uma tabelinha lá, eu não vou ler, não vai dar tempo da gente explicar arma por arma, mas aqui o autor fez um resumo muito bom. Talvez não tenha na sua revista de aluno essa tabela, mas você vai ter essas armas, né, que você pode lutar, descritos aí nesse tópico 3. E o primeiro dela fala sobre esse cinto, que a função desse cinto é justamente a verdade, o nosso lombo esteja revestido, né, dessa verdade. Onde está a verdade? Na palavra de Deus. Ou seja, por que fala do cinto? Porque é na cintura do corpo humano em que você faz todos os movimentos para uma guerra, em que você consegue movimentar os seus ombros, consegue movimentar o tórax, consegue movimentar as pernas. Então a Bíblia faz relevância a esse cinto que deve estar no nosso lombo, para que aonde você se movimentar, para onde você se deslocar no campo de batalha, você esteja revestido dessa verdade. Não adianta inserir na verdade, um pouco de mentira, né? Isso é muito perigoso. Se você não estiver completamente 100% fortalecido por esse cinto da verdade, você corre o risco de tombar no campo de batalha. Segundo, a couraça da justiça, que é justamente o que? A retidão. Essa couraça de justiça que você vê aí falando sobre uma couraça forte. Qual é essa couraça? Ela tem a sua necessidade de proteger o corpo em órgãos vitais, que você não seja perfurado pelas adagas do mal, pelas espadas do mal. Essa couraça era uma revestimenta interna em que os soldados, até hoje se é adotado no campo de batalha, de um material muito resistente. Na época, na antiguidade, se usava essa couraça, uma vestimenta de prata por baixo da armadura. Hoje eles já usam um metal chamado de tungstênio, né, que é muito resistente a qualquer tipo de outro metal, como lâminas de aço, lâminas afiadíssimas. É um metal muito resistente e é uma malha finíssima. Já não pesa tanto quanto pesava naquela época da antiguidade. Então essa couraça precisa fazer parte da nossa indumentária. E o que ela representa? É a nossa retidão. Olha só, se você deixar de ser reto aos caminhos do Senhor, a doutrina da palavra ensinada a cada um de nós, se você deixar de seguir este caminho reto, você também corre o risco sério de ser tombado no campo de batalha. Terceiro, sapatos, nossos sapatos, qual devem ser? A paz que vem das boas novas, ou seja, o sapato representa a nossa caminhada constante aqui nessa terra. Devemos continuar caminhando independente da batalha que enfrentamos, das atrocidades que passamos, das nossas aflições, sempre anunciar as boas novas do Senhor. Outro, escudo da fé. Esse escudo, aquilo que nos representa, aquilo que nos defende, é a fé que nós temos no nosso Salvador, a fé que nós temos nas doutrinas ensinadas pela Bíblia, naquilo que nós cremos. Então essa fé, ela nos protege dos golpes no campo de batalha. O capacete da salvação, esse capacete vem proteger justamente a nossa mente sobre os dardos inflamados do inimigo, sobre as doutrinas, as vãs doutrinas, as dogmáticas inventadas aí pelo homem, não podem penetrar na nossa mente, na nossa cabeça, se nós estivermos protegidos com esse capacete. E por último, a espada, não pode faltar. Nenhum soldado vai para o campo de batalha, nenhum soldado vai se aventurar a lutar a luta espiritual se não estiver em punho com a nossa espada, que é a palavra de Deus. Tudo que nós fazemos e devemos fazer aqui nesta terra, nesta batalha, é estar de punho com a palavra, ensinar a palavra,
ter a paciência de ensinar e golpear com esses golpes que a Bíblia nos fala que somente a palavra de Deus, ela vai lá na divisão do espírito e da alma. Ah, como é maravilhoso quando você golpeia alguém que não conhece o Evangelho, que não conhece a salvação com esta palavra, um versículo, um texto que você lê, e esse golpe vai lá onde necessita ser quebrado, aonde a corrente necessita ser rompida, no coração, na vida deste homem ímpio. E a palavra de Deus, a espada da palavra, ela alcança esse lugar, somente ela consegue alcançar. Por isso, amados irmãos, terminamos esse trimestre, terminamos essa lição com um assunto tão precioso, tão importante, que nós precisamos entender que deve fazer parte das nossas vidas. Você pode, eu aconselho, inclusive aqui na revista, na sua revista, há uma sugestão de leitura lá na última página, para entender um pouquinho mais sobre essa questão. Quem procura entender o que é uma batalha espiritual, há vários livros na realidade, mas a CPAD, ela tem essa preocupação e sempre indica no final de cada revista, de cada lição, indica livros. Nós temos aí a Batalha Espiritual, a coleção Apenas Entre Nós, e tem também sobre a Batalha do Armagedon, que é uma batalha que vai acontecer, é uma batalha apocalíptica, e nós precisamos conhecer, estar preparados para a nossa batalha agora, porque a igreja não vai participar dessa batalha do Armagedon, mas a nossa batalha está sendo enfrentada agora. A igreja, ela está suportando com a graça de Deus, com o poder de Deus, com essas armas espirituais, este momento que estamos vivendo. Você quer ver um exemplo bem atual? Eu quero encerrar aqui. Você não pode se deixar ser abatido, afligido pelos horrores que estão acontecendo nessa pandemia. Nós estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade. Talvez você não tivesse nem imaginado anos atrás que estaríamos vivendo isso hoje. Mas você não pode se deixar derrotar por essa batalha psicológica, essa batalha da pandemia não pode derrotar a sua fé em Cristo. Se isso estiver acontecendo na tua vida, na tua família, é momento de se preparar com essas armas que vimos nesta lição. Deixo aqui o meu agradecimento a cada um de vocês, alunos da EBD, e aos professores que nos acompanham também, que nos acompanharam durante todas essas lições maravilhosas do trimestre. Não desista do seu chamado, não desista do seu sonho, e que os seus sonhos sejam os sonhos de Deus, para salvar toda esta humanidade que caminha para um aprisco. Nós vamos fazer esta oração final, e nós vamos inserir, sim, os nossos inimigos nesta oração, para que o Senhor tenha misericórdia deles, porque o tempo é chegado. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai eterno, graças te damos pela finalização desse trimestre, Senhor, e podemos dizer que até aqui tu tem nos ajudado. Até aqui o teu Espírito, Senhor, tem nos ajudado a nos preparar com as armas espirituais, Senhor, que a tua santa palavra nos ensina. Obrigado, Senhor, por perseverarmos na tua palavra, perseverarmos na fé que abraçamos. Obrigado, Senhor, porque tudo isso faz parte da preparação do crente, e que nós possamos, por tua graça e misericórdia, permanecermos firmes até o último momento, Senhor, quando então estaremos sendo tirados desta terra, estaremos nos reunindo como noivas lá na glória contigo, Senhor. Que dia maravilhoso e glorioso será, porque a tua igreja então realmente finalizará com um grande brado de vitória, porque cumpriu o seu papel aqui na terra. E aí então continuará, Senhor, o que tu tens determinado para a humanidade nesta terra. Todos os outros feitos e atos acontecerão de acordo com o que está escrito em Daniel e em Apocalipse. Pai, abençoa cada aluno, abençoa, Senhor, cada professor, abençoa o teu povo em geral na face da terra. Te apresentamos o nosso inimigo, Senhor, e não é o campo espiritual das potestades do mal, não, porque estes já estão julgados. Nós te apresentamos a humanidade que ainda não te conhece. Toca no coração, Senhor, adentra a vida deles com a tua palavra de alguma maneira, com o mecanismo da comunicação, com um vídeo desse que gravamos, com a tua palavra, Senhor, que essas vidas sejam libertas para o poder, Senhor,
também que eles possam se reunir como igreja, juntamente conosco, Senhor amado. Fica conosco, nos abençoa, nos dá o conhecimento da Tua palavra, é o que nós te pedimos, nós te rogamos em nome de Jesus para todos sempre. Amém. Que Deus vos abençoe.